Este filme se ambienta na Inglaterra medieval, especificamente em um circo situado nas imediações de Londres, onde habita um palhaço corcunda que não possui nome. Neste circo, ele é constantemente chamado de Corcunda e é submetido a diversos tipos de tormentos e humilhações. Tudo para fazer o público rir, mesmo diante de seu próprio sofrimento. Apesar de sua aparente desvantagem, Corcunda demonstra ter uma inteligência notável e, em seu tempo livre, aproveita para aprender sobre ciências médicas, utilizando os poucos livros que consegue encontrar. Ele é profundamente apaixonado por uma mulher chamada Lurel, que em certo momento cai de uma altura considerável durante uma de suas apresentações. Ao testemunhar esse acidente, Corcunda apressa-se para ajudar Lurel. E, simultaneamente, um homem chamado Victor também se aproxima para oferecer assistência. Após examinar os ferimentos de Lurel, Victor, que é médico, informa a Corcunda que a respiração dela parou devido a uma fratura. No entanto, Corcunda se recusa a desistir e, utilizando de sua 0+56 inteligência, continua a tentar salvar Lurel, conseguindo finalmente reanimá-la e fazendo com que ela volte a respirar. Impressionado pela astúcia e determinação de Corcunda, Victor começa a prestar mais atenção nele e destacar que ele não deveria viver como um palhaço em um circo. O dono do circo chega e diz ao público que aquilo tudo não passa de um espetáculo da noite. O médico oferece ajuda e fala que o seu hospital é na mesma estrada em que o circo está. Mas o homem recusa esta oferta e pede que ele não perturbe a clientela. O doutor, antes de deixar o local, é parado pelo Corcunda, que implora para ele dizer seu nome. O médico se apresenta e diz que seu nome é Victor Frankenstein, e em seguida deixa o local. Mais tarde, lembrando-se das palavras de Victor, o proprietário do circo fica irado, pois não gosta da ideia de um palhaço se comportando de forma inteligente e em um acesso de fúria, queima todos os livros de Corcunda. Em seguida, ele o tranca em uma jaula destinada a animais. Mesmo preso, Corcunda se preocupa com Lurel e pede informações sobre sua situação. O proprietário ironiza a situação e diz que ela irá morrer, pois naquele lugar não existe um hospital, e logo o deixa sozinho na jaula. Porém, a sorte parece sorrir para Corcunda, pois logo após ser encarcerado, Victor, que está fascinado pela inteligência de Corcunda, decide vir libertá-lo. Inicialmente, Corcundase recusara deixar o circo, já que nunca havia saído de lá em toda a sua vida. Mas as palavras persuasivas de Victor acabam convencendo-o a aceitar a tão sonhada liberdade. Assim que o proprietário do circo descobre que o palhaço fugitivo está em liberdade, ele rapidamente inicia uma busca para recuperá-lo. Durante essa perseguição, um dos membros do circo acaba sendo acidentalmente morto por uma faca lançada, sem se deixar abater e determinado a continuar sua fuga. Corcunda e Victor conseguem escapar ao se infiltrar em um túnel de água subterrâneo sob a tenda do circo, emergindo em segurança nas ruas. Depois de terem conseguido escapar, eles se dirigem para a casa de Victor. Ao chegarem lá, Victor pede que Corcunda tire suas roupas e se aproxima dele, vestindo uma roupa estranha. O Corcunda teme por sua vida, pois já havia sofrido muito e recusa, perguntando o que ele pretende fazer. Victor consegue se aproximar e diz que ele não é um verdadeiro Corcunda e que irá ajudá-lo. Ele faz isso extraindo o fluido de sua corcunda e anexando um dispositivo que ajudaria Corcunda a caminhar ereto como um ser humano normal. Uma vez finalizado o tratamento, Victor percebe que como Corcunda não tem um nome, ele deve passar a se chamar Igor, um nome que pertenceu a um antigo colega de casa de Victor, que nunca mais voltou. Em seguida, Victor segue para seu laboratório subterrâneo, deixando Igor para trás. No dia seguinte, chega ao circo um investigador policial chamado Turpin, com o intuito de investigar o recente incidente. Inicialmente, Turpin não acredita que o palhaço tenha cometido assassinato intencional no circo. No entanto, ao encontrar uma bolsa vermelha na cena do crime, ele ordena que seus subordinados procurem pelo palhaço com acusações de homicídio. Motivo para essa busca é que Turpin descobre uma pata de leão na bolsa vermelha que encontrou e acredita que esse caso está relacionado a sua investigação em curso sobre o furto de carcaças de animais. Por causa disso, não importa o que aconteça, Turpin deve encontrar uma maneira de capturar tanto o palhaço quanto o homem que o ajudou, que é, na verdade, Victor. Sabendo que eles estão sendo caçados por assassinato, Igor se sente compreensivelmente aterrorizado, mas as palavras de Victor, em que afirma que ele não é mais um palhaço corcunda, acabam acalmando Igor. Posteriormente, devido à situação em que se encontram, Victor mostra a Igor suas pesquisas. Ele apresenta a Igor um par de olhos preservados e explica seu trabalho, ativando rapidamente um dispositivo elétrico em sua mesa, que faz com que os olhos ganhem vida.
Igor, de maneira involuntária, demonstra sua inteligência ao afirmar que Victor cometeu um erro ao conectar os nervos entre os olhos. Sem querer desperdiçar a inteligência de Igor, que parece compreender e entender o trabalho, Victor, em sua maneira excêntrica, pede imediatamente a Igor que o ajude em suas pesquisas. Sem estar ciente do verdadeiro propósito disso, Igor segue as instruções de Victor e ajuda a reparar vários órgãos de animais mortos, como corações e pulmões, para que possam se tornar funcionais novamente. Certa vez, no meio de suas atividades, Victor convida inesperadamente Igor para acompanhá-lo a uma festa de um nobre. Igor descobre que Victor é filho de um nobre e uma figura respeitada na Inglaterra. Contudo, na festa, Victor acaba perdendo o controle. Devido à embriaguez, ele discute incessantemente maneiras de reanimar os mortos. No decorrer de sua fala, Igor avista Lurel, que agora está recuperada e está na festa. Ao não conseguir conter-se ao ver a mulher que ama, Igor rapidamente corre até Lurel. Eles trocam uma breve conversa durante a qual Lurel finalmente reconhece Igor como o palhaço que lhe salvou a vida no circo. Ao longo do tempo, eles se tornam mais próximos enquanto Victor a convida para beber algo. No entanto, mais uma vez, Victor continua a discutir suas investigações sobre trazer os mortos de volta à vida. Depois que a festa termina, satisfeito com sua pesquisa concluída, Victor revela a Igor o que criou em seu laboratório subterrâneo um corpo parcialmente decomposto, composto por uma combinação de diferentes animais e órgãos, que acaba sendo essencialmente o que Igor vem trabalhando. Naturalmente, ao testemunhar tal criação, Igor hesita. As alegações de Victor deveriam ser sobre resgatar humanos da morte, não ressuscitar estranhas criaturas como a carcaça animal à sua frente. Porém, ao observar a criatura ganhar vida, Igor se surpreende positivamente, sentindo a alegria de ver seu trabalho ter sucesso. Victor planeja apresentar suas descobertas na universidade e convida Igor para ser seu parceiro, fazendo com que Igor se sinta valorizado e significativo. Orgulhosamente, Igor convida Lurel para assistir à apresentação de Victor. O dia tão esperado chega. É o momento que todos aguardavam. Diante de nobres e oficiais da universidade, Victor e Igor orgulhosamente exibem seu trabalho. No entanto, infelizmente, após reviver a criatura com sucesso, ela se descontrolar de repente, quase atacando o Lurel, que está presente no evento. Ao perceber sua amada em perigo, Igor não hesita em tentar atacar a criatura, forçando-a a fugir da sala. Igor corre atrás dela, mas na perseguição acaba se tornando ele próprio o alvo da criatura, e é atacado quase caindo pelas escadas. Neste instante, Victor aparece e tenta ajudar Igor. Puxando a criatura para longe dele e relutantemente acaba matando-a. Felizmente, depois de tudo que aconteceu, Finnegan, o nobre interessa pelo trabalho deles e deseja que criem mais uma criatura. Após o sucedido, Igor recusa-se a criar outra criatura e discute com Victor. Apesar da discordância de Igor, Victor, empurrado por sua loucura e ego, concorda com o pedido de Finnegan. Nos dias seguintes, Victor começa a trabalhar sozinho na criação da próxima criatura em forma humana, sem o suporte de Igor. Enquanto isso, seu pai, um nobre, chega e o repreende por atitudes passadas na universidade. A obsessão de Victor se revela ser ditada pelo desejo de reconhecimento de seu pai, que sempre o considerou inútil. Ver Victor sendo criticado por seu próprio pai causa a Igor a lembrança das sensações que ele teve quando era palhaço, fazendo com que ele decida ajudar Victor novamente. Juntos eles passam a noite inteira projetando a próxima criatura. Enquanto isso, Turpink, que está em busca de Corcunda, decide ir à casa de Victor para investigar, sentindo-se suspeito das ações de Victor durante sua apresentação na universidade. Sabendo que sua casa está prestes a ser revistada, Igor retorna após um encontro com Lurel e imediatamente entra para ajudar Victor a fugir. Contudo, enquanto tenta ajudar, Igor descobre um corpo congelado guardado por Victor, que se revela ser o verdadeiro Igor. Infelizmente, durante uma discussão sobre o que viu, Turpin consegue entrar no local e aponta uma arma para Victor. Não se intimidando, Victor revida e consegue prender a mão de Turpin em uma máquina e rapidamente consegue escapar, embarcando em um trem que Finnegan havia preparado. A história continua na casa de Finnegan, após a fuga bem-sucedida, onde Finnegan os instrui a continuar suas pesquisas em um castelo afastado. No entanto, Igor se sente impaciente e se rebela, recusando-se a seguir Victor qualquer mais devido à sua loucura, resultando nisso em serem perseguidos pela polícia. Como resultado, Victor parte sozinho sem Igor. Infelizmente, assim que Victor se vai, Finnegan captura Igor, pois ele possui informações demais sobre os planos de Victor.
Finnegan então leva Igor e o arremessa em um rio com as mãos amarradas. Desafiando as probabilidades, Igor consegue se libertar das amarras e nadar até a superfície. A cena seguinte se transfere para a casa de Lurel, onde Igor recebe tratamento após sobreviver à tentativa de assassinato promovida por Finnegan. Depois de um breve período lá impulsionado pelas memórias de Victor, Igor decide resgatar Victor antes que seja tarde demais, pois Finnegan revelou que planeja eliminar Victor assim que sua pesquisa for concluída. Contudo, Lurel impede Igor de ir ao encontro de Victor, não querendo que ele se machuque novamente. Apesar das insistências de Igor, Lurel eventualmente decide acompanhá-lo até onde Victor se encontra. Eles partem juntos em uma carruagem puxada por cavalos. E com a ajuda de Lurel para distrair os guardas, Igor consegue entrar no castelo. Uma vez dentro, Igor se surpreende com o que vê. A criatura que ele e Victor projetaram foi finalizada por Victor e Finnegan. Ao presenciar isso, Igor se aproxima discretamente de Victor e descobre a verdadeira intenção de Finnegan. Um novo debate se inicia revelando que as ações de Victor são impulsionadas pelo desejo de aliviar a culpa que sente pela morte de seu irmão Henry, que foi morto devido às suas ações quando eram crianças. Victor explica que desde que tirou a vida de seu irmão, sente-se obrigado a criar nova vida para redimir-se de sua culpa. Por isso, apesar dos planos malignos de Finnegan, Victor continua com sua pesquisa, deixando Igor lá e preparando a criatura que haviam projetado juntos. Finalmente chega o momento tão esperado. Eles soltam um balão no ar para capturar raios e, em seguida, direcionam a eletricidade para a criatura. Como esperado, logo após a eletricidade passar pela criatura, ela começa a respirar e voltar à vida. Contudo, no meio de sua alegria, um novo raio atinge o local causando uma sobrecarga de potência que resulta em uma explosão matando Finnegan. Os membros remanescentes de seu grupo fogem apavorados, mas o problema ainda não se resolveu. Após a explosão, a polícia que estava na cola de Victor chega novamente para detê-lo, mas é tarde demais. A criatura que Victor criou se libertou. Victor se aproxima dela, e Turpin, ao ver isso, não hesita em agir. Rapidamente dispara contra a criatura, o que, por infelicidade, a faz perder o controle e matar Turpin com um único golpe. Com a criatura fora de controle, Victor e Igor são obrigados a unir forças para eliminar sua própria criação. Apesar de suas habilidades diferentes, eles lutam desesperadamente contra ela. Igor, utilizando um choque elétrico, consegue imobilizar a criatura e enfia uma vara de ferro em seu coração. Porém, Igor se esquece de que a criatura que projetaram possui 2 corações. Como consequência, a criatura se ergue mais uma vez, atingindo Igor e o deixando inconsciente antes de atacar Victor, que já estava em dificuldades. Felizmente, Victor consegue pegar uma vara de ferro e rapidamente a enfia em um dos corações da criatura, finalmente matando-a. No dia seguinte, Igor acorda de seu desmaio, mas ao procurar por Victor, ele não está em lugar algum. Lurel aparece e se encontra com Igor, entregando-lhe uma carta escrita por Victor. Na carta, Victor pede desculpas a Igor pelo que aconteceu e o encoraja a aproveitar sua própria vida. Ele explica que partirá para continuar suas pesquisas enquanto o filme chega ao seu fim.